A informação das ameaças sofridas pelo ministro Edson Fachin e seus familiares foi revelada pelo ministro. Os ministros da segunda turma do Supremo também concederam prisão domiciliar para o ex-presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, Jorge Pisciani. Você qualificando a investigação com prova material, você consegue não só agilizar, como dar mais convicção para o julgamento. E uma das maneiras de caracterizar esse crime é a falta de consentimento da vítima perante a atitude do assediador. Criar canais de comunicação para denúncia e punir exemplarmente todos os casos de assédio sexuais. Boa tarde. Boa tarde. O Supremo Tribunal Federal já adotou providências para reforçar a segurança do ministro Edson Fachin e da família dele no Paraná. A medida foi tomada após o ministro revelar que vem sofrendo ameaças. Sobre a revelação das ameaças sofridas pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, e seus familiares, a Secretaria de Comunicação do STF informou que já adotou as seguintes medidas. Deslocou para Curitiba 2 delegadas da Polícia Federal especializadas em segurança de magistrados ameaçados no país, autorizou o aumento do número de agentes para escolta permanente do ministro e o uso de segurança para acompanhar os familiares do ministro também em Curitiba. E, além disso, encaminhou um ofício a todos os ministros do STF para informar sobre a necessidade de aumentar o número de agentes de segurança caso seja necessário. A informação das ameaças sofridas pelo ministro Edson Fachin e seus familiares foi revelada pelo ministro durante uma entrevista veiculada por um programa da Globo News na noite dessa terça-feira. O deputado Paulo Maluf, do PP de São Paulo, foi internado em um hospital particular de Brasília. O parlamentar teve pedido de prisão domiciliar negado neste mês e cumpre pena no complexo penitenciário da Papuda. E que tem mais informações sobre esse caso é a repórter Evne Araújo. Olá, Evne, boa tarde para você. Oi, Rafa, boa tarde. Maluf foi internado na madrugada de hoje. De acordo com o boletim médico, ele teve uma compressão nos nervos da coluna cervical. Deve passar por novos procedimentos nesta tarde e não há previsão de alta. Ele está preso no complexo penitenciário da Papuda, como você mesmo disse, desde dezembro do ano passado, a partir da decisão do ministro Edson Fachin de que ele cumprisse imediatamente a condenação de 7 anos e 9 meses de prisão pelo crime de lavagem de dinheiro. Os familiares não podem fazer visitas e Paulo Maluf está sendo escoltado por agentes penitenciários. É com vocês no estúdio. Obrigada pelas informações, Evne. É com você agora, Cadu. Obrigado, Rafa. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal rejeitou denúncia contra o senador Romero Jucá por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. A Procuradoria-Geral da República acusa o senador Romero Jucá de receber R$1.300.000 de propina na forma de doação eleitoral. Ele teria recebido dinheiro para atuar em favor do Grupo Gerdau na redação de emenda a uma medida provisória convertida em lei tributária. O subprocurador-geral da República afirmou que o segundo acusado no inquérito, Jorge Gerdau, também teve a intenção de ocultar a origem e a movimentação do dinheiro. O senhor Jorge Gerdau ajustou o pagamento da vantagem devida ao denunciado através de doações efetivadas ao Diretório Nacional e ao Diretório Estadual em Roraima. Mas o relator ministro Edson Fachin rejeitou a denúncia por entender que não havia relação entre a doação do dinheiro e o favorecimento ao Grupo Gerdau na medida provisória. Entendo que nada há de concreto a evidenciar que as negociações em torno dessa medida provisória resultaram em efetiva promessa e do recebimento de vantagem devida, afigurando situação diversa daquela íncita ao processo dialético que é ordinariamente ligada ao campo político. Os outros ministros seguiram o relator. A proposta acusatória sucumbe diante da fragilidade dos elementos de informação apresentados para lhe dar suporte,
circunstância que evidencia a impossibilidade de deflagração de ação penal desprovida de justa causa. Durante o julgamento, o ministro Edson Fachin lembrou que há 2 semanas a primeira turma do Supremo tornou réu o senador Romero Jucá por lavagem de dinheiro e corrupção ativa e passiva, e que, nesse caso, havia indício de crime. Segundo a denúncia, o parlamentar recebeu R$150 mil para atuar em favor da construtora Odebrecht na tramitação de outras 2 medidas provisórias. O dinheiro foi recebido como doação oficial para a campanha do filho do senador, Rodrigo Jucá, candidato a vice-governador de Roraima nas eleições de 2014. Na sessão, os ministros da segunda turma do Supremo também concederam prisão domiciliar para o ex-presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, Jorge Pisciani. O motivo é que Pisciani sofre de doença grave, câncer de próstata, e precisa de cuidados especiais. No final do ano passado, ele e outros deputados estaduais, além de empresários e intermediários, foram presos sob a acusação de manter uma caixinha de propina para a compra de decisões na Alerj que beneficiariam o setor de transporte. O Superior Tribunal de Justiça determinou ao TJ de Goiás que aprecie habeas corpus impetrado por religiosos acusados de aplicar um golpe na mitra diocesana de Formosa. O repórter Gabriel Ciafrei, ao vivo, tem mais informações. Boa tarde, Gabriel. Oi, Rafaela, boa tarde para você, boa tarde a todos. Ao analisar os pedidos, o ministro relator Félix Fischer entendeu que o Tribunal de Justiça goiano não analisou os argumentos apresentados pela defesa e que, portanto, se o STJ desse algum posicionamento sobre isso, poderia haver, então, a supressão de instância. Como o TJ não se manifestou, o ministro entendeu que ficou configurada, então, a negativa de prestação jurisdicional, já que é o tribunal de origem que deve analisar os recursos apresentados pelos advogados. Diante de todos esses argumentos, o ministro Félix Fischer determinou, então, que esses recursos apresentados pela defesa dos religiosos devem ser analisados imediatamente. Rafaela, é com você. Obrigada, Gabriel, pelas informações. Agora, Cadu. Rafaela, e hoje pela manhã, a presidente do STF, a ministra Carmen Lúcia, recebeu peritos da Sociedade Brasileira de Ciências Forenses. Eles trataram do recurso extraordinário que apura a constitucionalidade da lei que cria o banco de dados com o material genético dos presos. O presidente da Sociedade de Ciências Forenses ponderou a importância da discussão do tema no STF e de o país ter essa ferramenta na investigação de crimes. Você qualificando a investigação com prova material, você consegue não só agilizar, como dar mais convicção para o julgamento. Esse é o primeiro ponto. Agora, tem vários outros pontos que também foram discutidos, né? Que muitas vezes são até esquecidos, mas muitas vezes é uma prova material que consegue inocentar pessoas. É um banco de dados como esse que muitas vezes faz com que pessoas que tenham estigmas por terem já sido condenadas deixem de ser investigadas simplesmente porque já foram condenadas e o crime foi cometido em sua vizinhança. Por quê? Porque ali já tem uma prova material imediata apontando para outra autoria e não para aquele que seria normalmente o preferencial, infelizmente. Então, há uma série de benefícios de uma ferramenta como essa que o nosso país, principalmente no momento que está, ele não pode abrir mão de maneira nenhuma, né? Uma vez que, claro, se todos os países desenvolvidos do mundo já estão utilizando há mais de 20 anos essa ferramenta de forma muito contundente e eles não têm nem sombra do nosso problema de segurança pública, não somos nós que podemos abrir mão dessa ferramenta. Olha só, sair de casa quase todos os dias para ir passar a maior parte do tempo ali, no trabalho. Essa é a rotina da maioria das pessoas e é por isso que o ambiente onde a gente trabalha deve ser o melhor possível, livre de situações constrangedoras. Pois é, Cadu, com certeza, mas infelizmente há trabalhadores que já passaram por situações desagradáveis demais, como o assédio sexual. Por isso a gente vai mostrar agora uma reportagem especial sobre esse crime. Eu sabia que ele não ia parar porque toda vez que eu já falei, para, chega, eu não gosto disso, e mesmo assim ele dava de ombros e fingia que nada estava acontecendo. Essa mulher que não quis se identificar foi vítima de assédio sexual quando era estagiária em um órgão público de Brasília. Aí então teve um dia na minha sala, né, que eu estava sozinha nessa sala, sentada na minha cadeira, e aí ele chega, boa tarde. Boa tarde, tudo bom, tal. Mas aí ele passa os lábios na minha nuca.
Ele me abraça e passa o sábio da minha nuca. Aí eu fiquei em choque e aí eu falei, cara, que nojo. A agressão fez com que ela não conseguisse mais trabalhar como antes. Ficava com medo e não sabia o que fazer. Eu tinha uma noção, mas eu estava com dúvidas. Se aquilo que eu passei era um tipo de violência, ou então se eu estava louca. Aí eu fui falar com a minha mãe, né? Porque ela me viu triste. E ela foi perguntar e eu falei pra ela tudo o que estava passando ali. E ela falou que isso é um crime mesmo, que é um assédio. E que era para eu poder correr atrás. A agressão sofrida pela estudante é vivida por milhares de trabalhadoras em todo o mundo. Segundo uma pesquisa da Organização Internacional do Trabalho, OIT, 52% das mulheres que estão no mercado de trabalho já sofreram assédio sexual. A prática pode ser explícita ou sutil, com contato físico ou verbal, por meio de gestos, mensagens, e-mails, vídeos ou presentes. E uma das maneiras de caracterizar esse crime é a falta de consentimento da vítima perante a atitude do assediador. Apesar de as mulheres serem a maior parte das vítimas, o assédio também pode ocorrer contra os homens. A conduta pode ser caracterizada como assédio por chantagem quando é oferecida uma vantagem caso a vítima aceite a proposta sexual, ou punição, se negar. E geralmente é feita por um superior hierárquico. Há também o assédio por intimidação ou ambiental, quando há um comportamento sexual com o objetivo de hostilizar e humilhar a pessoa para enfraquecê-la no ambiente de trabalho. Essa atitude pode ser caracterizada por meio de piadas, vídeos, fotos ou toques na vítima e não é praticada apenas por superiores. Os danos causados pelo assédio sexual são vários. Segundo este psicólogo, a conduta pode levar a vítima a ter problemas de autoestima, de confiança e pode gerar até mesmo transtornos mentais, como a ansiedade. Ao chegar nesse trabalho, a pessoa estaria prevendo a chegada e o assediador já ali. Que tipo de pressões eu vou estar sendo colocado ali naquele meio? No Brasil, a prática se tornou crime desde 2001. De acordo com o artigo 216-A do Código Penal, todo indivíduo que tentar obter vantagem ou favorecimento sexual usando a condição de superior hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício de emprego, cargo ou função, pratica assédio sexual. A pena para o crime é de detenção de 1 a 2 anos. No ambiente de trabalho, o assédio sexual pode ser praticado com ou sem hierarquia, ou até mesmo por terceiros, como clientes do estabelecimento ou prestadores de serviço. E, neste caso, quem julga o tema também é a Justiça do Trabalho. Na Justiça do Trabalho, nós examinamos o ilícito civil, que também se configura um ilícito civil com efeitos civis, que seriam danos morais, além dos danos advindos da própria rescisão do contrato de trabalho, mas especificamente o que a Justiça do Trabalho examina é o efeito que produz em relação à extinção do contrato. E ainda nesta edição do Jornal da Justiça, idoso que caiu em uma calçada molhada em frente a um posto de gasolina vai receber indenização. A calçada onde o idoso escorregou estava molhada porque a mangueira usada no pátio do posto estava aberta e escoando água. A presidente do STF, do Conselho Nacional de Justiça, ministra Carmen Lúcia, recebeu na manhã de hoje o troféu Personalidade do Ano 2017 do Congresso Nacional de Liderança Feminina, CONALIFE. A entrega foi feita pelo presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos de São Paulo, Teunis Marinho. Esta homenagem é feita para personalidades que lutam pelo empoderamento feminino. O CONALIFE é um congresso organizado por profissionais de recursos humanos do Brasil que procura engajar a luta pela participação da mulher nas organizações. E um idoso que caiu em uma calçada molhada em frente a um posto de gasolina vai receber indenização do estabelecimento. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça.
Os ministros da 4ª turma confirmaram decisão monocrática do ministro Luiz Felipe Salomão, que havia considerado cabível a indenização por danos morais e materiais para a vítima que fraturou as costelas após cair na calçada em frente a um posto de combustíveis. De acordo com o processo, a calçada onde o idoso escorregou estava molhada, porque a mangueira usada no pátio do posto estava aberta e escoando água. E na hora do acidente não havia sinalização indicando que o piso estava escorregadio. O ministro salientou que, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, o CDC, aqueles que exercem atividade lucrativa respondem pelos defeitos dos produtos e serviços fornecidos, independentemente de culpa, e que o CDC protege todos aqueles que, mesmo sem uma compra direta, sejam vítimas de acidentes que resultem da atividade comercial. A defesa entrou com agravo regimental contra a decisão, sustentando que não houve equiparação de consumo e nem requisitos da responsabilidade civil que gerariam o dever de indenização, afirmando que a culpa da queda foi exclusiva da vítima. Mas, para os ministros, os argumentos da empresa não são suficientes para afastar a condenação e que, para alteração do entendimento, seria necessário o reexame de provas, o que é vedado por súmula do tribunal. E para falar mais sobre o assunto, nós conversamos agora aqui no estúdio da TV Justiça com o advogado Frederico Minervino. Boa tarde para o senhor. Boa tarde. Em primeiro lugar, muito obrigada pela participação. Eu que agradeço. Nós vimos na reportagem agora que uma pessoa caiu em frente a um posto de gasolina porque a região estava molhada, né? Agora, vamos pensar nisso em relação a um órgão público. A pessoa cai em frente ao órgão público, de quem é a responsabilidade? O que ocorre é o seguinte, o que está em questão aqui é de quem é a responsabilidade quanto às calçadas. Lendo a Lei 9.503, que é o Código de Trânsito Brasileiro, no anexo 1, ali tem a definição do que é via, do que é calçada e do que é logradouro público. E lendo essas definições, chega-se à conclusão de que a calçada faz parte da via, que por sua vez é um logradouro público. E qual é a consequência disso? A consequência é que a calçada é um bem público municipal e, como tal, a responsabilidade pela construção e manutenção da calçada é do município. Logo, deveria responder, nesse caso que a senhora perguntou, o município. Agora, essa calçada está molhada por quê? Porque choveu? Ou porque algum funcionário desse órgão que a senhora citou estava lavando a escadaria e molhou com água e sabão? Depende da situação. Então, dependendo da causa, o órgão pode também ser responsabilizado. Mas, em regra, a calçada é de responsabilidade do município e não dos órgãos. E no caso daquelas situações em que a pessoa sofre uma eventual queda em uma área residencial na calçada em frente a um imóvel, seja de condomínio ou de uma família especificamente? Pois é, eu volto a repetir que a responsabilidade sobre as calçadas é do município. Ocorre que algumas leis municipais, chamadas de Código de Postura, delegam aos donos dos lotes lindeiros, ou seja, o que é lote lindeiro? São aqueles lotes que fazem divisa com a calçada. O município permite com que os construtores construam as calçadas e mantenham as mesmas. E isso leva a construções de calçadas nem sempre dentro do padrão. Mas a responsabilidade continua sendo do município que permitiu a construção daquela calçada. O exemplo prático disso é aqui em Brasília. Lago Norte, Lago Sul, você vê as calçadas do lago, elas são diferentes. De frente a cada uma das casas, ela tem uma textura, um material e nem sempre nivelado. Mas não deveria ser assim, porque deveria ser nivelado até para permitir a acessibilidade das pessoas. Agora vamos pensar em estradas, né? O sujeito está dirigindo, cai num buraco, a estrada ela não está bem conservada, quebra o carro. Quem que paga a conta? Depende de onde está essa estrada. Se ela é uma estrada estadual, municipal ou federal. Dependendo de quem é a responsabilidade sobre aquele trecho, esse ente responderá pela má conservação da via. Nós temos uma situação, inclusive, aliás, várias situações semelhantes
particularmente aqui em Brasília, no Brasil todo, mas me chama muito a atenção por causa da quantidade de obras que nós temos. A própria sinalização, muitas vezes, dos retornos que são adaptados para a realização de construção de viadutos, por exemplo, muitas vezes são muito precárias. Vamos pegar o exemplo aqui de Brasília, no eixo rodoviário, que tem uma obra logo no final ali da região da chamada Asa Norte aqui da cidade. É uma legislação federal, especificamente, salvo engano, o eixo rodoviário. É uma peculiaridade aqui de Brasília, exato. Inclusive, né? Estradas federais cortam a cidade. Exatamente. E com concessionárias que exercem que fazem aquele serviço. Tem que se definir de quem seria aquele espaço e a própria sinalização para se saber quem seria o responsável eventualmente pelo acidente. Exatamente. Demandar contra quem há necessidade de saber quem é responsável por aquele trecho. Como a senhora falou, Brasília tem essa peculiaridade. Tem trechos que o DNR responde, outros o DR responde. Então, vai depender de que trecho nós estamos tratando para poder saber quem terá legitimidade para figurar no polo passivo. Agora, doutor Frederico, a gente está falando de responsabilidade, a quem cabe e tal. A pessoa levou um tombo ou quebrou o carro, ela tem que procurar quem? Vai na Defensoria Pública, isso cabe ao juizado especial? Como é que funciona? Não. O juizado especial normalmente julga causas que não dependam de perícia. Então, se essas causas demandarem perícia, o juizado especial se declarará incompetente. Há até tentativas nesse sentido, mas chega lá na frente o juiz responsável, o juiz vai se declarar incompetente, porque ali não cabe ações que demandem perícia. Né? Agora, o consumidor, a pessoa também precisa pegar toda a documentação para configurar esse dano, né? Claro, tem que ter uma coleta muito apurada de provas para provar a responsabilidade objetiva do Estado, que é bastante difícil. Mas, uma vez comprovada, a pessoa conseguirá indenização, só Deus sabe quando. Doutor Frederico Minervino, muito obrigada mais uma vez pela participação, pelas informações. Muito obrigado pela participação mais uma vez também. Eu agradeço. E ainda nesta edição do Jornal da Justiça, saiba como provar a prática do crime de assédio sexual. Criar canais de comunicação para denúncia e punir exemplarmente todos os casos de assédio sexuais. No primeiro bloco do jornal, a gente exibiu a primeira parte da reportagem especial sobre um assunto muito sério no ambiente de trabalho, o assédio sexual. Agora você vai ver quais são os meios de provar o assédio e de como a Justiça do Trabalho pode responsabilizar a empresa pela prática deste crime. Os meios de provar o assédio são vários. Bilhetes, vídeos, mensagens e testemunhas são aceitos como prova. Além disso, gravações feitas pela vítima também auxiliam na comprovação da prática. Todos os meios de prova são admitidos, justamente porque o direito reconhece que a prova é difícil. Dificilmente um assediador deixa atestado do que está fazendo. E nesse caso em especial, o depoimento da vítima é visto com outros olhos, né? Porque a vítima que chega a ponto de denunciar, de se expor para buscar uma punição de assédio sexual, na maior parte das vezes ela faz isso porque realmente a conduta de assédio existiu. A Justiça do Trabalho já julgou vários casos que tratam do assunto, seja em primeira e segunda instâncias ou no Tribunal Superior do Trabalho. Se for comprovado o assédio sexual, a empresa pode ser condenada ao pagamento de indenização por dano moral, caso não tome nenhuma providência ao ser comunicada do assédio. Ainda que a responsabilidade criminal seja pessoal, a responsabilidade civil pelos danos causados é da empresa. Então, ela tem que manter um ambiente de trabalho saudável, que é isso, e evitar essas práticas. E os efeitos são os de uma rescisão indireta, por justa causa patronal, artigo 483, eu diria a linha E da CLT, e o empregado vai ter direito a receber os consectários, né, correspondentes.
Mas apesar de existirem diversas profissões, muitas vezes esse tipo de assédio nem sempre é de conhecimento de todos. Isso porque grande parte das vítimas não expõe o caso por medo, vergonha ou até mesmo por sentir culpa. Por isso, para ajudar na denúncia, vários locais, como o Ministério Público do Trabalho, por exemplo, garantem o sigilo da vítima de assédio, caso ela solicite. O MPT recebe denúncias pela internet, telefone ou pessoalmente na sede da Procuradoria Regional do Estado ou do município. No ano passado, o órgão recebeu 340 denúncias de assédio sexual em todo o Brasil. E foi pensando em dar maior esclarecimento à sociedade que o MPT, em parceria com a Organização Internacional do Trabalho, lançou uma cartilha sobre o tema. Ela tem formato de perguntas e respostas e trata o assunto de forma bem didática. A cartilha está disponível no site do MPT e da OIT, além das procuradorias regionais. Qualquer pessoa, seja trabalhador, sindicato ou empresa, pode baixar o arquivo em PDF e replicar o material. Há também vídeos sobre o tema que podem ser compartilhados. Além do acesso à informação, a procuradora ainda defende que para diminuir o assédio sexual no ambiente de trabalho, é preciso que as empresas adotem políticas de diversidade e valorização do trabalho da mulher. Criar eventos para se falar, discutir abertamente assédio sexual, para se discutir diversidade, igualdade, direitos da mulher, garantir as licenças que a mulher tem direito e, claro, criar canais de comunicação para denúncia e punir exemplarmente todos os casos de assédio sexual que venham a existir, porque uma vez que há punição, isso também previne futuras práticas. E o Jornal da Justiça quer mostrar vídeos de todos os cantos do Brasil. Grave uma história interessante no seu celular e manda pra gente. O nosso WhatsApp, anote aí, é o 61 99260 6116. E o nosso e-mail é jornaldajustiça@stf.jus.br. Hoje ficamos por aqui. Continue com a gente e aqui ou então no site da TV Justiça, www.tvjustiça.jus.br. Obrigado pela audiência e até amanhã. Boa tarde.